Pronto. Bom, pessoal, então vamos lá, certo? Eu me chamo Mário, pessoal, só que, né, tô aí localizado um pouquinho por cada parte. E hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de economia circular na prática, do discurso à implementação, ou seja, qual que é a ideia de economia circular e como que funciona a implementação, né? Essa daí é uma área voltada à sustentabilidade de empresas, ok? Eu trabalho com essa área atualmente no meu mestrado, e inclusive faz parte da minha tese de dissertação, e por isso que eu eh, estou trabalhando com ela. Né, sou especializado em sustentabilidade, segurança do trabalho. Vamos falar um pouquinho mais a respeito de mim no próximo slide, tá? A ideia aqui é mostrar como transformar compromissos de sustentabilidade em ações concretas, né? Não só a ideologia de sustentabilidade, mas sim como que nós podemos realmente colocar isso na prática. Quais os resultados reais que isso pode implementar, tá? Bom, falando um pouquinho mais de mim, né? Eu sou formado em engenharia civil, tá? Já há alguns anos e fiz especializações, algumas ao longo da carreira, conforme a necessidade ia aparecendo. Então, fiz especialização em segurança do trabalho, em sustentabilidade, gerenciamento de projetos. Estou terminando o mestrado em produção e terminando também a graduação em produção, porque é o meu foco agora voltar para essa área acadêmica. Tudo bem? Bom, então vamos lá, né. O que que é a ideia de economia circular? Qual é o contexto? Por que que está exigindo? Como funciona? Bom, nesse atual momento, o nosso mundo está enfrentando ali grandes pressões, certo? Em questão de recursos naturais e meio ambiente, né. O ser humano esqueceu, né, um pouquinho dessa parte por alguns anos e agora começou a se preocupar. Isso está começando a exigir uma grande urgência referente a esses assuntos, tá. E temos aí, é claro, uma demanda global crescente exigindo isso, ok. Como primas que cresce cada vez mais, ou seja, precisamos de mais matérias-primas para produção, né, ano a ano isso vem aumentando, o ecossistema ali se deteriorando a um ritmo acelerado por conta disso. Porque se eu preciso de matéria-prima, eu vou buscar no meio ambiente. Aí eu retiro do meio ambiente e não consigo repor na mesma velocidade. Então isso está impactando grandemente aí o nosso período, tá. Também temos aí os gestores e empresas que precisam compreender esse cenário, tomar decisões estratégicas, né. Isso é visivelmente necessário nesse momento, e inclusive os próprios compradores de empresas estão exigindo isso. Os clientes estão chegando e estão vendo a ideia de economia circular, trabalhando, né, com essa ideia, trabalhando com essa ideia de meio ambiente, então eles estão exigindo isso. As empresas estão sendo necessárias se adaptar. Certo? E nós entramos numa era onde estamos aí com escassez de recursos que, como reservas naturais, água potável, né, energia fóssil, estão diminuindo numa escala global, certo? A geração de resíduos está enorme, então isso está impactando grandemente, porque às vezes nós nem temos o que fazer com esse resíduo, certo? Então isso tem uma crescente aí para os próximos anos enorme. E temos uma pressão regulatória na questão de governos e consumidores exigirem cada vez mais transparência ambiental, que foi aquilo que eu comentei. Os clientes estão exigindo isso na atualidade, né. O pessoal que compra, o pessoal que vai atrás, exige e pergunta referente a isso. Então, nós temos que nos adaptar para que essas coisas comecem a fazer sentido e comecem a evoluir, correto? Bom, e aí nós temos 2 situações, né, um modelo linear, que chegou ao limite, que o modelo linear era, né, a economia linear ali, ela é baseada em extrair, produzir e descartar. Nós só tínhamos essa ideia. Então, nós retirávamos a matéria-prima do meio ambiente, produzíamos o nosso produto bruto e descartava o que restava, certo? Isso foi o motor aí, ó, de séculos da indústria, mas muito tempo que não se via uma outra opção ou não se trabalhava uma outra opção. Porém,
essa ideia aí, esse modelo, né, pressupõe recursos limitados e capacidade infinita. Por quê? Porque a ideia é, né, nunca vai acabar, então posso trabalhar desse jeito. Até trouxe aqui um esqueminha para vocês, né, que é, eu coloquei ali, extrair, mineração e coleta de recursos naturais, produzir, fabricação industrial com alto consumo energético, e 3, descartar, que é resíduos de aterros e emissões de ar no ar e água, ok? Porém, o resultado aqui é um sistema inerente e ineficiente. Apenas 9% dos materiais que entram na economia global serão utilizados nesse caso. Então, imagine a perca gigante que nós tínhamos quando isso acontecia, tá? E aí, quais são os objetivos dessa apresentação com vocês hoje, né? Apresentar o conceito, então a ideia, né, de economia circular, como que funciona, o que que é, como que se situa aí no nosso dia a dia. Discutir desafios reais que ela enfrenta, ok? Porque pensa, querendo ou não, é uma mudança no nosso cenário, é uma mudança nas nossas indústrias, uma mudança em tudo. E geralmente o ser humano é muito resistente à mudança. Muito, tá. Então é algo que nós temos que ir se adaptando devagar e mostrar ali as aplicações práticas, onde eu vou apresentar estratégias, ferramentas, casos concretos referente a isso, tudo bem? Bom, então vamos para o nosso principal ideia, né, o que é economia circular? A economia circular é um sistema econômico regenerativo, certo? Então, ele é um sistema econômico do qual vai trabalhar o quê? Eu vou trabalhar com os meus produtos, vou trabalhar com as minhas sobras de forma a não acontecer isso. Então, eu tenho materiais que eu vou extrair, eu vou produzir, eu vou, né, jogar fora, só que eu vou reutilizar esse material que eu vou jogar fora, de uma forma a fazer com que ele volte aí à minha cadeia. Então eu vou estar sempre reutilizando, reciclando, vendo uma outra perspectiva para esse material que me resta, né. Então a diferença dessa abordagem aqui é justamente tratar ali de mudança sistêmica todo esse material que chega ao final ali e não temos o que fazer, certo? E aí nós temos o sistema regenerativo, que ele é inspirado em ciclos naturais, onde não existe conceito de lixo e tudo retorna ao sistema como insumo. Então, tudo que sobrou volta para o sistema, tá? Temos a redução de desperdícios, onde a ideia é produtos não projetados para durar mais serem reparados de alguma forma, e a maximização de valores, onde materiais que circulam ali em loops fechados, tipo, eu extraí o material, eu produzi, sobrou, vou voltar para a extração. Só que eu vou voltar para a extração reutilizando esse que sobrou. Então é um looping infinito, ok? Bom, e quais são os 3 princípios fundamentais aí da economia circular, né. Nós temos aí, né, a Ellen MacArthur, né, Foundation, que é uma referência mundial nessa questão de economia circular, e define sobre 3 pilares interdependentes, ok, que orientam ali a estratégia para a implementação de uma economia circular. Primeiro, eliminar resíduos e poluição. Então a ideia é, eu não quero que tenha resíduos nem poluição. Como que eu posso trabalhar de forma a que essas 2 coisas não aconteçam, né, ou aconteçam no mínimo possível. E aí eu vou trabalhar com essa ideia, ok? Minha fábrica, minha produção está em massa, está ali acontecendo, então eu vou trabalhar para eliminar o mínimo de coisas possíveis, tá? Manter produtos em uso, onde eu vou prolongar a vida útil de produtos, ok? E componentes, eu vou sempre tentar fazer com que esse produto dure o máximo que eu conseguir, né? Nem sempre é possível, né? Mas conforme eu vou conseguindo adaptar para isso acontecer, eu vou fazendo. E regenerar ali os sistemas naturais, onde eu vou desenvolver nutrientes ao solo, proteger o meu meio ambiente, a minha diversidade, operar dentro dos limites planetários estabelecidos e assim por diante. E aí nós temos 2 situações, que foi aquela que eu comentei, nós vamos ter o modelo linear e o modelo circular. Aqui eu trouxe para vocês uma comparação essencial, qual que é a diferença dos 2, para que vocês tenham visualmente como que é. No modelo linear, como que nós vamos fazer? Extrair, produzir, usar uma vez, descartar, tá? Então, os recursos acabam sendo finito e tem um alto desperdício por conta disso, porque assim que eu usei, o que que vai acontecer? Eu vou descartar. Então, acabou, certo? Já no modelo circular, nós vamos trabalhar com, né, eu vou com design regenerativo,
produzir durável, usar múltiplas vezes, recursos renováveis e zero desperdício, então tudo aquilo que eu utilizar eu vou tentar reutilizar, e recuperar e reciclar. Então, tudo aquilo que tiver ali, né, quebrado ou que eu conseguir dar um conserto, dar aquele talento, como costumamos dizer, eu vou fazer. Então eu vou dar essa ideia de sempre estar entrando para essa cadeia, ok? A transição aqui do modelo linear para o circular não é apenas ambiental, tá? Aqui nós falamos de muito impacto econômico também, porque daí me dá uma grande oportunidade, né. Empresas que adotam aí esses ciclos, elas reduzem a dependências à matéria-prima e facilita aí, né, a sua vida como empresa, tá. Bom, por que a economia circular importa, principalmente nesse momento? Qual o impacto, né? A adoção ali da economia circular não é apenas uma questão de responsabilidade ambiental. Então, nós não falamos apenas em impactos ambientais. Temos que ver que ela fala nos 3 pilares da sustentabilidade. Quais são eles? Né, não sei se vocês se recordam, mas nós temos o ambiental, social e econômico. Tá? E quando nós falamos em economia circular, ela vai impactar exatamente nesses 3 pilares. Então, quando nós falamos em sustentabilidade ambiental, e no pilar ambiental, vai ter o quê? A redução de consumo de recursos, né, recursos naturais e virgens, que são aqueles que são tirados realmente da natureza. Vamos ter a diminuição de emissão de carbono, que é o nosso CO2, que causa todo o efeito estufa, menor pressão no ecossistema e biodiversidade, então vai impactar extremamente nosso lado ambiental, né, em todos os pontos da parte ambiental. E aí nós vamos para a nossa eficiência econômica, onde nós vamos ter menor custo de insumos, novas fontes de receita ali para impactar a partir de reciclagem, resíduos, né, a maior resiliência frente à volatilidade dos preços. Então, de forma econômica também tem um impacto. E, por último, né, que é um dos pilares que ficou muitos anos aí subentendido, né, escondido aí, que é a responsabilidade social, que é a criação de empregos qualificados, onde as pessoas que trabalharem com esse setor têm que entender do setor, têm que compreender como funciona, um pouco de estudo, porque daí vai ser reparo e reciclagem, né. Além de também um acesso mais equitativo ali a produtos de qualidade a tempo para todos, então, do qual esse produto seja acessível a todos, né, a todo tipo de pessoa, a todo tipo de classe, né. Então, a ideia é trabalhar com isso. E aí, qual que é o tripé da sustentabilidade que nós estávamos comentando, né, e o impacto? A economia circular ali, ela vai operar como eixo, ok, integrador desse desenvolvimento. Então vamos pensar que a economia está ali no centro, atuando como um eixo para esses 3. E ela vai conectar esses 3 pilares, tá, econômico, social e ambiental. Tudo bem? Trabalhando com eles de forma isolada, mas ao mesmo tempo, né, em conjunto. É até engraçado falar isso, né, isolado e em conjunto, mas é assim mesmo que funciona, tá. Quando nós falamos no eixo levado a econômico, tem a competitividade, inovação e criação de valores, onde a longo prazo, com menos dependência de recursos, nós vamos ter ali um grande avanço econômico. Já o ambiental, vamos ter a proteção do nosso meio ambiente, né, menos emissão de CO2, menos impacto no efeito estufa, certo? E ali nós vamos chegar aos limites do nosso planetário. E já no social, nós vamos ter a inclusão, geração de empregos dignos e acesso mais justo a produtos de qualidade, tá. Um ressalto, a economia circular, ela não é o fim ali em si mesmo, ok. É o caminho mais eficaz para alcançar ali a ODS da ONU ou no contexto empresarial, tudo bem? Bom, e aí nós temos quando nós falamos em economia circular, com certeza nós vamos ter o impacto na cadeia de suprimentos, ok? O que torna, né, o que nos traz a cadeia de suprimentos circular, que é ali onde eu vou implementar essa economia, que vai exigir repassar toda a cadeia de forma com que, desde o meu fornecedor de matéria-prima até a pessoa que eu vou entregar o meu material, né, esse insumo final,
vai ter que ter essa integração com a sustentabilidade, né, parceiros de recuperação de materiais, busca desses materiais quebrados, e aí nós vamos ter a integração de processos, onde todos que estão no meio do processo ali vão tentar sempre manter essa longevidade da vida do meu produto, contratos de retorno de materiais, compartilhamento de infraestrutura lógica, né, certificações de origem e destino desses materiais. Também vou ter o reuso e reciclagem da cadeia, onde cada elo dessa cadeia vai assumir a responsabilidade sobre os seus resíduos gerados. Então, todos que passarem ao longo dessa cadeia têm que assumir a sua responsabilidade, desde o meu fornecedor. Então, qual resíduo que o fornecedor gerou? Ele vai assumir essa responsabilidade. Qual resíduo que o meu cliente gerou? Ele também vai assumir essa responsabilidade. Então, vamos ter as embalagens retornáveis e reutilizáveis, a remanufatura de componentes industriais, simbiose industrial entre setores complementares. E aí, temos o impacto da indústria 4.0 perante a cadeia de suprimentos, né, e essa economia circular. Por quê? Temos na atualidade, trabalhamos muito com partes robóticas, partes, né, aí de tecnologia, e a ideia é como isso pode nos ajudar, né. As tecnologias da indústria 4.0, né, não são apenas ferramentas ali de eficiência produtiva, mas elas ajudam com que essa economia funcione, né. Vamos pensar em GPS para rastreabilidade, na transparência de otimização das coisas que está acontecendo em tempo real, porque ela faz essa leitura e dispara, né, comunicados. Então tudo isso ajuda. E quais são essas ferramentas que podem nos ajudar? Bom, nós temos o IoT, que são a internet de todas as coisas, que vão ser sensores inteligentes ali, que monitoram o estado e localização desses produtos, eh se eles estão corretos, se eles não estão, qual que é se está precisando de manutenção, o recolhimento no momento certo, né, da vida útil. Temos o blockchain, né, que são os registros imutáveis e descentralizados ali, que vão garantir essa rastreabilidade. E temos os gêmeos digitais, que vão simular o comportamento desses produtos. Então, antes mesmo desses produtos saírem, antes mesmo da fabricação, eu consigo simular para ver como que vai acontecer, qual é a ideia, qual o impacto, né. Então tudo isso, vai me ajudar a fazer com que essa economia circular, essas cadeias de suprimento circular, ela consiga caminhar de uma forma leve, né, e limpa. Isso é o principal, forma limpa, ok? E aí, nós temos a distância entre teoria e prática. Por quê? Porque na teoria é tudo maravilhoso, a gente sempre tem essa noção, né? As coisas funcionam perfeitamente, nada tem as suas dificuldades. Isso seria maravilhoso se fosse para tudo. Mas sabemos que na prática não acontece assim. Então, qual que é a distância aqui nesse caso? O conceito é amplamente aceito, certo? Porém, a implementação raramente concluída. Por quê? A ideia é, a hora que eu vou fazer o projeto, a hora que eu vou montar o escopo, é tudo maravilhoso. A hora de implementação, questão econômica, questão de resistência à mudança, não sai dessa forma. Então aqui, a ideia é, tem pesquisas que indicam que 70% das empresas brasileiras, elas reconhecem a importância de trabalhar a economia circular, ok? Porém, mais ou menos ali 15% possui programas que fazem isso, o resto não. Então, para ver como é uma coisa que precisamos dar um enfoque maior nessa área de engenharia nesse momento, né. Já começamos a trabalhar, já está surgindo ali as ideias, porém precisamos começar a aplicar mais, sair do papel e ir para a prática, certo? Qual é a ideia que as empresas declaram? Elas vão falar, né, sustentabilidade como prioridade estratégica, metas de carbono e resíduos estabelecidos, comprometimento público com a ESG, ok. Porém, o que que acontece quando chegamos lá, né? Vamos ter iniciativas pontuais e desconectadas, então uma coisa ou outra, vamos colocar, a empresa fala tudo isso que eu citei para vocês agora há pouco, só que vai lá e só me faz uma semana de sustentabilidade, e o resto do ano esquece. Como que isso vai ajudar, certo? Qual o impacto, né? Falta de métricas e responsáveis claros, então a passagem disso também, as informações, como que funciona, como que vai passar, e os orçamentos insuficientes. E como eu falei, principalmente a parte econômica afeta muito. Quando a empresa vê que adotar uma prática dessa é caro, porque é caro, não é barato, tudo bem? Elas acabam por desistir já aí, porque é muito caro.
Então isso impacta diretamente a solução e aos problemas que tem referente à economia circular. E aí nós temos algumas barreiras internas de implementação, né. Dentro de todas as organizações, ali eu separei 3 obstáculos, né, e categorias de barreiras como para a implementação dessa economia circular, que primeiro é, como eu falei, a resistência à mudança, que é a cultura e organizacional. Todo mundo já ouviu aquela frase assim: "Sempre funcionou assim, por que que eu vou mudar?". Quem nunca, né? E se você nunca ouviu, é difícil quando você está no chão de fábrica, porque isso, sai diretamente e muitas vezes do no chão de fábrica. Tá. Que são modelos ali mentais tradicionais, né, lideranças avessas, riscos, né, de departamentos ali, antigos, tudo isso vão ter essa resistência cultural. Depois, a falta de conhecimento técnico, pessoas que não entendem do assunto, colocam para trabalhar o assunto, né. Vamos colocar, geralmente, em a maioria das empresas, por exemplo, vai me colocar para falar a respeito de economia circular e sustentabilidade, pessoas do RH. São pessoas que não são da área, né, a área delas é tratar da parte humana, da parte social. Cadê os engenheiros que trabalham os 3 pilares, né? Cadê os técnicos ambientais? Todos eles têm ali esse conhecimento técnico. Não com o pessoal do RH não pode ser especializado nessa área, pode, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes tratam desse pilar social, né, desse pilar que também é extremamente importante, mas nós temos que falar dos 3, não um só. Um só não nos ajuda, certo? E por último ali, os custos iniciais elevados, como eu falei. Temos um investimento com tecnologia, né, com redesign de produtos, reestruturação logística, e o pessoal empresarial quer não quer investir. Então isso é nítido, certo? Demora para acontecer. Então nós temos essa noção, tá? E aí vamos falar das barreiras externas, né, falamos das internas, agora tem as externas, né, referente a esse avanço circular, que vai ser lacunas em políticas públicas, então o Brasil tem bastante disso. Nós temos ali a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS, que vai representar um avanço aí, porém, né, a implementação é incompleta. Vamos ter a ausência de incentivos fiscais, regulação inconsistente entre estados e municípios, falta de metas setoriais, tá. Temos a infraestrutura limitada, porque nem toda empresa tem infraestrutura para adaptar, por exemplo, a tecnologia. Empresas de pequeno e médio porte, geralmente, é muito difícil acontecer. Tá, então, baixa cobertura coletiva nas cidades, poucos centros de triagem de remanufatura, mercados de materiais secundários, ok? Então tudo isso me falta para que eu possa adaptar e avançar com essa economia circular. E aí, quais são as estratégias para empresas circulares, né? Qual que é a ideia? O que que pode impactar? Bom, a transição não é fácil, já vimos agora, porém pode ser iniciada de diferentes formas para que as empresas possam, entrar. Isso depende muito do setor, da maturidade de recursos, né. Então, vão aí 3 ideias de estratégias para vocês. Primeiro, o ecodesigner, que vai ser projetar produtos desde a concepção até ali a durabilidade, reparabilidade, demonstração, a reciclagem dele, ok, fazendo com que ele volte quase 100% ali para o seu ciclo de vida. O reuse e a reparação, onde eu vou ter que estender a vida útil de produtos por meio de sistema de reparo e refabricação ali, ok? E o último, né, a reciclagem avançada, onde eu vou recuperar materiais ao fim do ciclo de vida no seu máximo de eficiência, tudo bem? E aí nós temos, por exemplo, novos modelos de negócios circulares atualmente, que são ali, né, vão abrir espaço para modelos inovadores, que vão substituir lógica da venda, vão substituir eh, produtos de entrega, de valor, tudo isso, tá. Então nós vamos ter produtos como serviço, que é o PaaS, que o cliente paga pelo resultado e pelo uso. Temos a remanufatura industrial, onde vamos ter produtos usados, né, demonstrados ali, inspecionados e restaurados. E a economia compartilhada, onde nós vamos ter plataforma que vão maximizar a taxa de utilização desses ativos ociosos, tá. Bom, quando nós falamos isso, nós vimos ali a cadeia de suprimentos,
Entrando nisso, né, passando a economia circular, cadeia de suprimentos, tudo isso, nós vamos entrar na logística reversa, que vai ser o ciclo do retorno, que é, né, uma espinha dorsal ali, operacional desse nosso sistema, né, circular, que vai garantir o retorno físico desses materiais para o mundo, ok? Então nós vamos ter a triagem, a recuperação, a na verdade, coleta, desculpa, coleta, triagem, recuperação, reinserção. Então eu vou coletar o material, eu vou verificar como ele está, o estado e o que que eu posso fazer. Vou recuperar ele a partir da triagem, vou fazer a reinserção dele aí no mercado, ok? Quais são os desafios operacionais nesse caso? Nós vamos ter a capilaridade dos pontos de coleta, custo de transporte reverso e padronização de processos entre parceiros. Boas práticas no Brasil que tem, né, atualmente é sistema de retorno de embalagem agrotóxica, então já é uma preocupação com a economia circular. Logística reversa de eletrônicos, ok, também é aquela ideia de: "Ah, eu vou comprar um celular, eu levo o meu antigo e pego um novo". Isso é maravilhoso, ok, porque eles fazem ali, reutilizam, usam o antigo, né. E o take back bake ali de baterias e pneus regulamentadores ali. Já quais são as tecnologias de apoio à circularidade, né, além das tecnologias da indústria 4.0 que nós vimos agora há pouco, nós temos um conjunto ali também que podem impactar, como a automação e a robótica, que vão ajudar ali na evolução, vão ajudar na triagem, desmontagem, classificação dos materiais. O Big Data e o Analytics, né, que vai ser todos os dados dessa empresa ou todos os dados desse material em um ambiente, e a inteligência artificial, que vai ser algoritmos de IA, que vão classificar materiais automaticamente, otimizar rotas de logística, então vão fazer tudo isso de forma a ajudar a circularidade desses materiais. E, né, quanto a ferramentas de gestão de avaliação, nós vamos falar da avaliação de ciclo de vida, que é o ACV, que é uma metodologia de acordo com a ISO 14040, né, e 14044, que quantifica todos os impactos que aquele material tem no meio ambiente. E também temos os indicadores de desempenho circular, né, os nossos KPIs aí específicos que vão monitorar a progressão rumo à circularidade desses materiais, tá? E aí, né, uma ideia de empresas que saíram do discurso para a ação, tá? Eu trouxe alguns exemplos, há algumas outras, mas podem ver que são todas empresas grandes, empresas multinacionais que têm um impacto aí gigantesco aí na ideia. Então nós temos aí as referências globais e nacionais que que demonstram, né, que a economia circular é viável em diferentes setores, escalas e contexto e gera o valor real. Temos ali a Renault, a Philips e o grupo Ambev, tá. E aí nós temos os resultados econômicos da circularidade, né, que vai ser a economia circular não é apenas ambientalmente, mas correta, ela é economicamente superior. Só um minutinho, pessoal. Peço desculpa, eu retornei. Bom, finalizando então com vocês. Bom, a ideia então é, né, quais são os resultados econômicos da circularidade nesse caso? Não é apenas ali ambientalmente correta, ela é considerada superior ao modelo linear. Nós temos em questão, né, 1,8 trilhões aí de euros para a oportunidade global,
estimativa ali da fundação que nós falamos, né, no valor econômico ali gerado até 2030 pela Europa e China. Temos 30% das reduções de custos, né, e temos 2 vezes mais novos fluxos da receita quando nós falamos nesses resultados econômicos da economia circular. Além de redução de custos operacionais, a circularidade e melhora da reputação da marca, né, atrair investidores de SAID, que é essa parte justamente da sustentabilidade, ok. E aí nós temos resultados ambientais, que é o impacto mensurável, como a redução de CO2, então 45% ali, né, de potencial de redução de emissões globais de CO2, 70% menos resíduos, então empresas com programas circulares conseguindo ali desviar até 70% de seus resíduos, e 60% na economia de água, então imagine o impacto ambiental que isso vai causar. E depois, em social, nós temos os empregos verdes e inclusão, onde vai ter a transição circular, não é apenas tecnológica, mas também a humana, certo? Vai ter a geração de empregos verdes, né, a demanda profissional como áreas de reparo, remanufatura, triagem, logística e tudo isso. E vamos ter a inclusão e acesso, né, os modelos circulares como aluguel, assinatura e segurança de democratização ali ao acesso de bens e qualidades. Então temos impactos nas 3 áreas como nós podemos ver. Caminhos para acelerar a transição, onde para que a economia circular avance, né, são necessárias algumas ações e coordenadas, como inovação e o PD ali circular, a educação e captação, né, mostrar para as pessoas, ver as equipes, treinar as equipes e os incentivos e regulação, ok? A conclusão, então, é a hora de agir. Já estamos tardar aí com esse assunto, então precisamos tomar uma ação. Então o momento é agora, certo? Então a economia circular é essencial para que nós começamos a utilizar menos recursos virgens e mais recursos que já estão no nosso mercado. A teoria já existe, o que falta é colocarmos em prática e comece agora em qualquer escala que você pense, ok? Muito obrigado, pessoal. Deixo aqui umas referências caso vocês queiram, né, dar uma olhada. A ideia é aqui, identificar ali um processo circular prioritário, né, de uma empresa, e depois, deixo aberto a discussões para vocês, tá bom? Dúvidas e reflexões. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Ou tá tudo certo? Bom, pessoal, qualquer dúvida também ou qualquer situação, eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês ficarem a par, tá? E fico aí à disposição. Tá bom? Muito obrigado então, temos a próxima palestra às 10 horas e aguardo vocês nela, tá? Tenha um excelente dia e até já já.